Bom dia para todo mundo que tá chegando. Já já vou chamar aqui. Já deu aqui 7h47. Bom dia. Vou convidar aqui o Padre Lucas para bate-papo, nosso Bons Diálogos com Café. Bom dia, Sá. Bom dia, mãe. Bom dia! Bom Que dia! chique! Olha só, também Tá. preparei o meu, ó. Olha, que lindo! Adorei! Que surpresa boa! Ah, Que surpresa boa! Gente, olha, é com imenso prazer que hoje eu estou recebendo aqui o Padre Lucas, que além de padre, é meu amigo e ele tem um currículo assim invejável. O Padre Lucas, ele é padre camiliano, graduando em administração pela Unisantos, formado em coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e em personal e profissional coaching, positive coaching, executive coaching, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo, possui graduação em teologia pela Unisal e também em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo de São Paulo. E numa das formações dele, coach, nós nos conhecemos, né? A gente fez uma formação juntos e nos tornamos amigos. E desde lá a gente mantém um contato, vem acompanhando o trabalho dele, ele o meu. E posso, assim, gente, assegurar que ele é uma pessoa incrível. Ainda não assisti uma missa, mas já assisti alguns eventos que ele faz pelo Facebook que são fantásticos. E também ele tem um trabalho paralelo nas empresas, principalmente na área de saúde. Aí ele vai depois comentar um pouquinho. Mas enfim, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Com imenso prazer e gratidão que eu te recebo hoje para a gente conversar sobre um tema muito instigante, né? Que eu achei muito instigante. Será que realmente, de fato, nós devemos sair da zona de conforto? Com a palavra, Padre Lucas. bom dia você que está chegando para esse Bons Diálogos com Café com a gente. Isabel, eu agradeço desde já o convite, assim, é uma alegria muito grande poder estar com você, né? Eu também acompanho o seu trabalho, assim, que é sensacional, essa é uma preciosidade, né? Então, depois vale a pena você também conhecer um pouco do trabalho da Isabel, que eu aprecio muito. E desde já agradeço essa oportunidade, né? É um tema que também me chama muita atenção e que, ao mesmo tempo, sempre me instigava, né? Por que ter que sair da zona de conforto? Né? Porque se o nome diz zona de conforto, se a gente está confortável, por que que a gente precisa sair, né? Então, eu fui esse tema, ele surge a partir de um estudo de neurociência, né? Então, Uhum. nós vamos refletir sobre isso aqui nesta manhã a partir da neurociência. Então, brevemente, né, o que a neurociência ela estuda? Então, pelos mais variados métodos, ela estuda o sistema nervoso e a relação entre as funções cerebrais e mentais. Então, é a partir desse campo de estudos, né, que nós vamos refletir o tema de hoje. E eu tenho certeza que tanto você que nos acompanha, né, quanto você, Isabel, que já ouviu muita gente dizer, e até mesmo pessoas renomadas, e se a gente buscar aí, né, na internet, fizer uma pesquisa no Google, o que mais vai aparecer são passos para para sair da zona de conforto. Então, Isabel, eu gostaria de saber, na sua opinião, antes da gente abordar o assunto, né, e olhando para essa pergunta como uma resposta positiva, então, na sua opinião, por que você acha que a gente tem que sair da zona de conforto? Bom, eu confesso que quando você trouxe essa pergunta como tema do nosso bate-papo, a primeira coisa foi, gente, mas será que tudo que eu aprendi até hoje, né, que a gente estudou, que a gente deve sair da zona de conforto? Por quê? Porque a gente, por exemplo, uma pessoa que quer mudar de carreira,
que está ali no emprego dela há um tempo, né, naquela carreira, mas que ela se sente confortável naquela carreira. E de repente ela acha que para produzir mais, se desenvolver mais, ela precisa sair daquela zona de conforto, daquele emprego que está confortável, que ela está feliz, para novos desafios, né? Então, às vezes é para a gente realmente enfrentar novos desafios. Eu acredito que a gente tem que sair dessa zona de conforto. A princípio, né? Eu aprendi assim, mas imagino que hoje eu vou ver por outro ângulo, né? Como na mediação a gente costuma falar. Então, eu também aprendi, confesso que, né, eu sempre lutei contra isso, né? Eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair da zona de conforto. Então, eu só quero deixar claro, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente no mundo acadêmico, né? A gente atribuir a quem é o estudo. Então, isso não é algo meu, né? Não foi uma descoberta minha, né? Eu quero já deixar aqui a minha gratidão à Inês Coso, né? Porque eu estou fazendo um curso com ela de neurociência, né? E Bacana. foi ela quem abordou esse tema, foi ela quem trouxe isso. Então, né, a busca, a pesquisa que eu fiz, o material que eu elaborei, então, é com base naquilo que a Inês apresentou, né? Também, né, aproveito aqui para dizer também no livro dela, né? Ela escreveu um livro que chama Neuroaprendizagem e Inteligência Emocional. Então, muitas coisas também eu tirei daqui. E, ao preparar esse tema e fazer uma pesquisa, eu fiquei, assim, assustado, porque em 2014, alguém já escreveu sobre isso. Mas eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Alex Born. Ele é professor e pesquisador neurocientista e, se não me falha a memória, ele mora em São Carlos, brasileiro. Né? Olha que bacana. E ele é também considerado o pai do neuromarketing aqui no Brasil. Né? Então, ele escreveu um artigo em outubro de 2014 que chama O Grande Erro de Sair da Zona de Conforto. Então, aquilo que a gente vai partilhar, então, é a partir do pensamento da Inês Coso e do Alex Born. Então, assim, não é nada meu aqui, né? Lógico que tem as minhas interpretações e tudo, as minhas pesquisas, né? Seus Mas eu gosto de deixar, insights. os insights, mas eu quero deixar bem claro isso, né? Não sou eu que estou inventando. Vou aproveitar também, você toma o seu cafezinho. Gente, olha que lindo que eu ganhei do Padre Lucas para vocês. Ele teve o trabalho de fazer essa caneca invertida, ó, para ficar bonitinho na hora da live. Olha que fofo, vou tomar meu café aqui. Muito bom. Então, eu acho que uma pergunta que nós precisamos fazer para nós é, ao sair da zona de conforto, quem me garante que o outro lugar será melhor? E aí eu falei, bom, vamos lá. Porque às vezes se fala tanto, mas o que é zona de conforto? Então, isso, às vezes a gente pensa, porque quando fala assim, você já pensa num lugar, né? Mas a zona de conforto, ela se refere a uma série de pensamentos e comportamentos que não provoca nenhum tipo de medo, que não provoca ansiedade, né? Que não provoca risco. Então, uma pessoa que está na zona de conforto, ela realiza apenas as coisas que trazem resultados satisfatórios. Só que o que acontece? Isso vai limitar a uma falsa sensação de segurança e que impede a superação e a evolução. Então, aí a gente agora vai responder a pergunta aí, né? Será que de fato a gente precisa sair da zona de conforto? E a resposta é não. Como assim? Por que é não? E aí a gente precisa entender isso do ponto de vista neurológico. Por quê? Nós passamos anos da nossa vida desenvolvendo um conjunto de habilidades e essa repetição faz com que a gente produza excelência e maestria, que é o que a gente também chama de zona de conforto. Então, o nosso cérebro ele não vai jogar fora uma vida de aprendizagem de excelência. Ele não vai deixar a gente sair dessa zona de conforto. Então, no fundo,
O que nós queremos não é sair da zona de conforto. Porque o que significa para o nosso cérebro sair da zona de conforto? Entrar numa zona de desconforto. Então, aí, quando a gente começa a olhar para isso, e aí a gente precisa ver, porque toda palavra, tudo aquilo que a gente fala, toda frase que a gente pronuncia, isso é carregado de sentidos. Né? E a gente funciona, nós sabemos que o nosso funcionamento é 95% por meio das nossas emoções. Então, o que nós queremos? Nós queremos é expandir essa zona de conforto. Só que dentro da zona de conforto não tem aprendizado. Mas então, se não existe aprendizado dentro da zona de conforto, por que eu não preciso sair dela? Né? Aí parece-me até a gente fica aí. Então, vamos olhar. A gente quer expandir, né? A gente quer mais habilidade, mais expertise, e é justamente por isso, né, que eu pratico mais, que eu busco conhecimento, que eu estudo, que eu faço cursos. Por isso que nós estamos aqui nessa live, porque nós queremos expandir a nossa consciência. E a neurociência hoje, ela fala da neuroplasticidade do cérebro. Então, como alguém já colocou ali, não é que eu tenha que sair da zona de conforto, mas eu preciso sair da zona de acomodação. Porque a zona de acomodação é onde a gente faz a mesma coisa, independente que ela não esteja dando mais o resultado que a gente queria. E quando a gente faz... Aí você pode dizer assim, mas isso é só uma mudança de linguagem. Só que faz toda uma diferença para o nosso cérebro. Né? E aí, uma coisa que a Inês traz nesse livro, que eu achei assim extremamente interessante, só para a gente elucidar como tudo isso gera, né? Ela fala da palavra mas, né? Que a gente sabe que é uma conjunção, né? Adversativa. E aí, só que essa palavra mas, ela não é só isso. Eu preciso entender qual quando ela é falada, a pessoa que a recebe, ela interpreta também com as suas emoções e com as suas experiências. Então, para nós, o mas, ele sempre soa como uma negação. E aí, pensa assim, eu pedi para você, a gente trabalha junto e tal, e aí eu peço para você fazer um relatório. Né? E aí você busca e faz um relatório super detalhado. Só que aí, por exemplo, naquela ânsia de me entregar antes do tempo e tal, você esquece de fechar a soma total do relatório. Aí eu olho para o relatório e falo assim, Isabel, tá perfeito, tá maravilhoso. Aí eu falo para você, mas... Então, quando eu falo esse mas, eu já disparo um gatilho mental em você. Já aí vai ter produções neuroquímicas. Entende? Esse mas é como se ele negasse tudo aquilo que você fez. E aí é interessante a gente observar a expressão facial que o corpo fala. E aí a sua expressão facial vai dar assim, é como se fosse aquela decepção, como se diz, poxa, mas eu fiz. E aí esse mas, ele nega tudo aquilo. Então percebe que dependendo do modo como eu falo, que a nomenclatura, ela provoca reações contrárias àquilo que eu quero. Então aí assim, então como que eu deveria falar? Olha, Isabel, o relatório está maravilhoso e faltou aqui a soma total. Pronto. Olha a diferença do impacto emocional. Então, tudo aquilo que eu falo gera um impacto emocional no outro. Então, se eu tomo esse zelo, né? Então, aí a gente precisa pensar, né, justamente nessa questão do feedback, como a Ana Laura coloca ali. Né? Então, a gente tem que estar atento no modo como eu vou chegar e falar. E essa semana eu estava numa aula com a Inês e ela falou, gente, às vezes a gente tem aquela coisa, eu quero fazer uma crítica construtiva. Não sou eu que vou adjetivar a crítica. Não sou eu que vou adjetivar o meu feedback, mas é o outro que recebe. Porque eu posso até achar que aquilo que eu vou fazer
é construtivo, mas eu não sei dos teus dispositivos internos. Então, de repente, aquela crítica ela não vai ser construtiva para você. Quem vai adjetivar é você que está recebendo. Então, por isso que a gente precisa ter justamente esse zelo, né? E a gente policiar até mesmo o que nós falamos, como nós falamos com as pessoas. Algumas palavras podem mudar todo o sentido do feedback, é verdade. Então, gente, só queria dar oi, bom dia. Várias pessoas entraram agora aí e me falaram oi pra gente. Bom dia para todos. A gente está falando aqui se de fato nós devemos sair da zona de conforto, né? Se é necessário a gente sair dessa zona de conforto, e a gente viu que não. E o Padre Lucas está explicando conceitualmente, até pela neurociência, né, e de teses desenvolvidas pela Inês Couto. Inês Coso. Coso, sempre eu confundo. Inês Coso, e também de outro autor. Alex Born. Born, que você falou que ele é brasileiro ou ele ele é mora brasileiro, aqui? brasileiro. Ai, que bacana. Muito interessante. Isso, assim, para quem eu trabalho, assim, 90% dos meus clientes são por causa de desenvolvimento em empresas, né? E o feedback é uma das coisas que a gente mais trabalha, porque as pessoas têm muita dificuldade, porque realmente tem isso, né? Eu quero dar um feedback, fazer uma crítica construtiva, né? A gente tem esse ideal, né? Mas, assim, quem vai receber é que vai denominar, né? E só pegando o gancho, você falou da questão das palavras, das denominações. E realmente a gente que estuda coaching, porque assim, o coaching ultimamente ficou assim, muito. Eu quero usar uma palavra feia aqui, mas muitas pessoas não entendem mesmo o real sentido, né, do processo. Infelizmente ficou vulgarizado, vai. Não queria usar essa palavra, mas não veio outra. E a gente que já estudou numa empresa super séria, que é a Sociedade Brasileira, a gente sabe que a neurociência é um dos embasamentos, a psicologia positiva, a neurociência, e a gente estuda muito essa questão das afirmações que você trouxe, isso que eu queria pegar esse gancho, né, do poder das palavras, e eu acho que das palavras positivas, e como padre, né, eu gostaria de saber, assim, o tanto que isso te ajuda, né, com os seus fiéis, no seu trabalho diário, né, que eu sei que você desenvolve um trabalho também paralelo, né, em empresas e tal, mas assim, seguindo o seu trabalho principal, o quanto isso é importante, assim, não sei, veio essa curiosidade, a gente não fez isso no script, não fez script, né, mas eu fiquei pensando, assim, até para as pessoas entenderem, nossa, um padre falando de neurociência, né, falando de feedback, né, como que você fez, assim, esse conjunto, como você uniu todos esses conceitos, e se essa união fez mais sentido no seu trabalho, no seu dia a dia? Com certeza, faz toda a diferença porque a gente tem contato com pessoas e todo mundo que vem até nós está com problema. O que as pessoas vêm? Elas vêm procurar justamente um auxílio porque estão passando por alguma dificuldade. E isso traz, assim, eu consigo compreender melhor as pessoas, eu consigo aconselhá-las melhor e eu consigo também entender, né? Porque uma das coisas que a gente precisa aprender mesmo, assim, trabalhar é a suspensão de juízo. Porque muitas vezes a gente acaba olhando, então, assim, hoje eu tenho um outro olhar para a pessoa. Se é um casal, eu digo, olha, eu vou ouvir você, mas eu também, se você quiser, eu gostaria de ouvir o seu esposo ou a sua esposa. E aí a gente fazer um diálogo, porque eu não posso tomar a dor de uma parte só. Eu não sei o que aconteceu, né? E nos atendimentos, por que isso tem me trazido assim, uma maior fluidez? Porque a gente passa a compreender melhor o ser humano. E aí o que eu tenho trabalhado com as pessoas? O autoconhecimento. Né? E eu posso aqui partilhar uma experiência, né? Deixar bem claro aqui que eu não estou revelando segredo de confissão, né? Mas estou apenas trazendo uma situação. Uma pessoa me procurou para confessar e disse assim, eu estou com vergonha, porque
eu caio sempre nesse mesmo pecado. E cada vez que eu caio nesse pecado, eu procuro um outro padre para me confessar. E eu tinha, assim, terminado, fazia pouco tempo que eu tinha concluído a primeira parte da nossa formação, né? E aí eu fiquei olhando para aquele homem naquele desespero e eu disse, eu não posso simplesmente aqui falar algo do ponto de vista espiritual, abordar só essa questão do pecado e tudo mais. E aí eu comecei com ele, aí assim, da onde que vem? O que você busca? Quando acontece de você cair no pecado da traição, o que você está buscando? E aí foi por meio das ferramentas que eu ajudei ele a entender o quê? Que ele não estava buscando, quando ele buscava traição, ele não estava buscando sexo. Porque ele disse, eu falei, qual é o momento que você sente o ápice? Aonde que você sente realizado? É quando você está na cama com a outra mulher? Ele disse, não. Eu disse, peraí, então, tem algum problema na sua relação com a sua esposa? Não. Eu disse, opa, peraí, então vamos lá. E aí eu fui, a gente usa essa expressão, eu fui cavando, cavando, cavando. E o que ele percebeu? Ele tinha um problema de baixa estima. Então, o que ele buscava? Não era a questão, não era um problema de caráter, mas era um problema de comportamento. Então, ele buscava com isso a autorrealização. Como se diz, pô, né? Eu posso, eu sempre fui visto, eu posso. E aí eu falei, mas e aí por que você vai? Ele falou, depois de eu cantar a mulher, de eu conquistar a mulher, se eu não for com ela para cama, o que ela vai pensar de mim? Então, olha como que foi interessante o quanto isso ajudou. Por quê? Porque ele saiu daqui agora entendendo que, poxa, né, não é só a questão que aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu falei para ele, peraí, você está dizendo que é a tentação? Tá bom, e a sua responsabilidade? A tentação existe sim, mas tem a nossa responsabilidade. Então, o que a gente precisa é justamente isso. É chamar também essa responsabilidade e olhar. Então, esse olhar para si, esse autoconhecimento, ele produz um amadurecimento. Entende? Então, olha o quanto ajudou essa pessoa, né, a dar esse passo. Porque muitas vezes, o que acontecia? Ela ia, recebia uma orientação, recebia a absolvição e ia embora. Pronto, estou feliz. Dali um pouco, caía de novo naquela situação. Então, por mais que não quer dizer assim, quer dizer que agora eu não sei, não tive mais contato, também não vou mentir, não lembro. A gente atende tanta gente que não dá para você lembrar, né? E aí assim, mas será que isso, bom, pelo menos isso leva ele a pensar. Então houve uma mudança, que é aquilo que a gente fala, uma mudança de mindset, ou seja, não é só a tentação continua aí, mas depende também de mim e o que eu estou buscando. Né? Então isso trouxe, né, assim, e também eu acompanho muitos casais, né? Então isso me traz muita luz para reflexão junto desses casais que estão passando por dificuldades, e a maioria da dificuldade dos casais é relacionada justamente à falta de bons diálogos. Por quê? Só vai conversar quando a situação está crítica, e aí os dois estão pegando fogo, aí explode. Então, quando a gente vai buscando esse conhecimento, né, e aí é uma coisa que vai ampliando o nosso mindset, vai ampliando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar. Né? E a gente sempre precisa lembrar que eu estou ali com um ser humano que tem uma história. E eu não posso julgá-lo por aquilo que eu estou vendo ali aparente. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ir cavando, o que está acontecendo? O que vem por trás? Né? E por que isso aconteceu? Aí você fala, mas então você faz coach? Não. Se a pessoa quiser um processo de coach como um profissional, como coach, é uma coisa à parte da minha vida ministerial. Mas nada impede que eu use as ferramentas que vai ajudar as pessoas. É isso que eu ia falar, você utiliza as ferramentas ali no seu trabalho, né? Igual de modo informal. Uhum. E até um mediador, acaba sendo um mediador informal também, né? Porque todos nós somos mediadores, né? Mas só pegando o gancho até do seu tema, você falou dessa pessoa, né? Lógico, sem colocar nomes e tal. Mas, assim, às vezes eu acredito que muitos casais chegam até mim com a questão conturbada no casamento, na sua relação, e pensam assim, eu preciso sair dessa relação, que é a minha zona de conforto, que ela acha que aquilo ali tá ruim, né? Mas aí
por isso que muitas pessoas casam e separam, casam, separam, porque assim, é isso que você trouxe. Eu acho que é uma questão de autoestima, da gente cavucar mesmo. No processo é muito legal. Quando a gente faz, a gente fez o nosso processo, a gente também fez o processo com a gente, né? E eu lembro que uma das coisas que eu mais tinha dificuldade na época é a minha organização de gestão de tempo. Então, eu fui trabalhar aquilo durante a minha formação. E cavucando, eu descobri que a raiz da minha falta de organização de tempo é porque eu não conseguia delegar. E eu não conseguia delegar porque eu não conseguia confiar plenamente nas pessoas, né, para cuidar da minha casa, para me ajudar no meu trabalho. Então, às vezes, eu estava ali primeiro, né, igual você falou, a pessoa trouxe, estou praticando o pecado da traição. Mas o que realmente, né, tem a ver, qual que é o start disso, né? O que está gerando isso? E no caso, com as ferramentas adequadas, igual você falou, olha, não é que eu sou ali um coach padre, não. Né? Você tem as suas funções, mas o que eu acho bacana é para as pessoas entenderem isso. Igual quando eu fui fazer a formação, eu sou advogada de formação, eu sou mediadora de conflitos, e aí as pessoas, então agora você vai, durante a mediação, ser coach? Não, né? Lógico que a gente tem as ferramentas, a gente aprende isso. E eu uso também muitas ferramentas da mediação no processo de coaching, né? Porque, na verdade, tem muita coisa semelhante que a gente aprendeu, né? Sim. Só que é por outro ângulo. Então, assim, olha o tanto que é interessante gente simplesmente praticar o autoconhecimento, a gente se conhecer, né? Só queria fazer esse parênteses. E várias pessoas, teve um depoimento super bonitinho aqui de uma pessoa, tá? Só eu queria ler para você, não sei se você leu. Acho que é Arlete Guima. Este padre realmente está me deixando cada dia orgulhosa, porque ele se interessa em aprofundar um estudo e nos ajudar. E eu quis Obrigado. entrar nesse assim, um pouquinho só abrindo assim, esse parênteses para a gente ver, nossa, né, como que as coisas estão todas interligadas, né? A neurociência, as ferramentas do coaching, PNL, que você também eu sei que gosta bastante, né? Que é a programação neurolinguística, para quem não conhece a terminologia. E agora, né, aprofundando mais ainda na neurociência, né? E como que você consegue fazer, né? Então, voltando ao tema, né? Fazer essa junção de todas essas ferramentas. Então, tudo isso é como eu disse, vai agregando. E aí algumas pessoas falam assim, mas quando a gente estuda isso, a gente não corre o risco de perder a fé? Eu digo pelo contrário. Super Quando importante. a gente começa a estudar, isso vai melhorando a vida espiritual. É totalmente o contrário do que as pessoas dizem. Mas você não tem Uhum. medo, né? Algumas pessoas falam assim, você vai começar a estudar neurociência, mas o que isso tem a ver? Tem tudo. Tudo. Eu estou lendo um outro autor e eu estou encantado com ele, porque ele fala assim, que quando há um desequilíbrio em uma das nossas dimensões, tudo altera. O ser humano, ele é uma unidade. Então, não dá para eu poder querer separar dimensão física, biológica, dimensão emocional, dimensão espiritual. Eles é um tripé. E se uma dessas coisas não vai bem, a gente desestrutura. Né? Então, essa busca, e isso vai trazendo para mim o quê? Autoconhecimento. Eu vou cada dia mais percebendo o quanto nós não estamos prontos e acabados. Uhum. O quanto nós estamos nesse processo contínuo de desenvolvimento. Né? E aí, então, né, por que não existe sair da zona de conforto? Primeiro, porque não é inteligente. E segundo, porque para o cérebro, né, seria um gasto de energia. Nós sabemos que o órgão mais econômico é o nosso cérebro, ele economiza energia. Por quê? Porque ele não tem onde armazenar. Então, por que ele vai colocando as coisas, digamos assim, tornando habitual? Para poder não gastar energia. Então, quando eu uso, né, essa expressão,
eu preciso sair da zona de conforto, essa nomenclatura ela vai provocar em mim uma reação contrária àquilo que eu quero. Então, ela não gera um impacto positivo. E aí, por isso, então, que a gente precisa compreender como é que o nosso cérebro funciona. Porque quando eu escuto zona de conforto, qual é o oposto para ele? Zona de desconforto. E aí, uma coisa que o Alex Born traz, que eu fiquei assim, né? Ontem eu estava até explodindo quando estava revisando o conteúdo assim. Ele fala: o que a gente precisa ter clareza? O medo ocupa praticamente 2/3 do cérebro de todas as conexões. E esse sentimento de medo, ele acompanha o nosso instinto animal de sobrevivência. Então, o que rege as nossas ações? O medo. É o medo que rege. Então, a partir do medo, a gente cria estratégias. Ou a gente corre, ou a gente enfrenta, ou a gente congela. Então, praticamente tudo que a gente faz é movido pelo quê? Pelo medo. Mas aí você diz, nossa, mas que algo negativo. Não, se eu souber administrar o meu medo, eu vou conseguir muitas coisas. O que eu não posso é parar. É igual quando a gente nunca entrou num carro, quando você vai para a autoescola, aí você faz a parte lá teórica. Aí vem as primeiras aulas. A gente morre por mais que você saiba que tem ali do outro lado uma embreagem, que tem um freio, e que a pessoa, que o instrutor está do teu lado, como que você entra no carro? Morrendo de medo. Nossa, mas como vai ser, tudo mais. E quando você começa a praticar, hoje, você fica pensando em tudo quando você entra no carro, porque antes eu olhava e falava assim, eu entrava e falava assim, como é que eu vou conseguir olhar para o retrovisor, sem olhar para os meus pés e mudar de marcha? E o volante, né? E o volante, e olhar para o retrovisor, e olhar aqui para o... Eu falava, como é que eu vou fazer tudo isso? Né? E aí, o que acontece? Quando eu vou repetindo, o meu cérebro vai assimilando isso, e de repente, hoje, eu faço tudo isso a partir do quê? Daquele hábito que eu criei. Mas no início, o que eu tive? Medo. Medo. E aí, se eu deixo o medo tomar conta de mim, eu nunca ia dirigir. Nunca. E aí, a gente pode até aproveitar para interagir com as pessoas que estão conosco. Você pode escrever aí qual é o oposto do medo. Gostei disso. No último Café com Mediações, quem assistiu, a gente conversou. Não sei se o padre Lucas vai falar a mesma coisa. Enquanto as pessoas vão escrevendo, qual é o oposto do medo? Vai, gente, quero ver todo mundo participando. Já estamos com 42 pessoas aqui. A Arlete fala o seguinte: em algumas situações nos acomodamos muito. Qual o caminho adequado para mudanças positivas? Já já nós vamos falar sobre isso. O Lucas, o meu personal ali escreveu coragem. Coragem, verdade. Vamos, gente, ninguém escreveu coragem. Ninguém estava na semana passada. Maria Cristina, coragem. Paz. Olha, Sandra, querida Sandra. Sandra vai estar com a gente daqui uns dias aqui. O medo, tipo um sonho, para o contrário, a coragem. Pois é. Praticamente, amor e fé. Praticamente todo mundo diz que é coragem. Mas a coragem, ela é apenas uma reação do medo. O oposto ao medo é a segurança. E aí, olha que coisa interessante. Um outro olhar. E olha que interessante, quando a gente lembra da pirâmide de Maslow, ele coloca a segurança como uma necessidade primária, seguida da fisiológica. Porque antes mesmo da gente querer ser feliz ou ter prazer, a gente busca segurança. Então, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Então, quando a gente se sente seguro, o medo passa. E aí isso nos traz uma sensação de conforto. E é por isso que a gente faz o quê? A gente busca rotinas que tragam seguranças para a gente não sentir
Medo. O tempo todo a gente está tentando buscar rotinas. Só que uma coisa que a gente precisa ter claro eu estava outro dia, eu sou muito curioso, né? Eu estava outro dia numa live que as pessoas falam, nossa, o que você estava fazendo ali? Mas eu achava interessante que refletia sobre qual a profissão do futuro, né? E eles diziam, o profissional do futuro é aquele que não está fechado numa caixinha, mas é aquele que está aberto às diversas possibilidades. Só que muitas vezes nós temos o quê? O medo. E aí, quero mostrar só um... Não sei se dá para ver aí, né? Tá dando para ver Tá bem? ótimo. Então, olha o que acontece. Na zona de conforto, não tem aprendizado. Na zona de medo, não tem aprendizado. Então, é na zona de expansão. O aprendizado, ele vai dar aonde está pontilhado. Por quê? Toda vez que eu tenho medo, eu vou buscar a segurança. E como é que eu vou buscar a segurança? A partir daquilo que eu já tenho conhecimento. E quando eu permaneço na zona de conforto, eu vou estar só com aquelas habilidades. Então, por isso que eu preciso buscar o quê? Expandir. Então, não é que eu tenha que sair da minha zona de conforto, mas eu preciso expandir a minha zona de conforto. Gente, muito legal isso. E aí, uma coisa que o Alex Born fala, que eu achei assim... Ah, pediu para mostrar de novo? Tá vendo? A zona de expansão, gente, tá depois da zona de conforto ali, tá? Né? Vai realmente abrir ali, expandir a zona de conforto. Entende? E uma coisa que ele trouxe um exemplo assim que eu achei fantástico, ele fala assim, por que a gente escolhe viver num lugar específico se a gente tem um mundo maravilhoso e a gente poderia viver um pouco em cada lugar? Né? Por quê? A gente tem por exemplo, a gente não precisa nem olhar para o exterior, vamos olhar para o Brasil. Olha o tamanho que é o nosso país. Quantos lugares maravilhosos. E por que a gente, então, vamos fazer opção, eu vou viver 2 anos aqui em Brasília, 2 anos em São Paulo. Por quê? Porque nós buscamos a segurança de estar em um local que nos traga conforto, aonde a gente esteja perto de amigos, parentes, aonde a gente esteja mais perto daquilo que nós queremos. Então, ou seja, inconscientemente, nós buscamos viver numa zona de conforto e de segurança. Olha que coisa interessante. Incrível. Que elas até comentaram aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Acho que é Imailton, não foi Imailton Júnior. Bem próximo que a zona de conforto, a zona de expansão acaba ficando bem próximo da zona do medo, né? Mas que a gente lembrando é isso, que o contrário da zona do medo, segundo você trouxe, é pela neurociência, né? Isso. Porque semana passada, quando eu conversava com a Ju Poloni, o bate-papo vai fluindo assim, né? E uma hora ela comentou alguma coisa que ela tinha visto sobre medo, que o contrário do amor o contrário do medo, perdão. O oposto do medo é o amor, né? Segundo o estudo que ela fez. Por isso que eu falei, a gente vai agregando. E pela metafísica, né, que eu andei estudando um pouquinho tal, o contrário do medo é o amor, né? Mas, assim, essa questão da segurança, eu acho que é complementar, né? E para mim fez todo sentido. Então, né? mas Porque é o que a gente busca. Porque onde há amor, há segurança. É verdade. Entende por que eles afirmam? Onde existe amor, tem segurança. É verdade. Incrível. Então, é uma coisa assim, a gente precisa ser o maior de nossos sentimentos, que é o que evitar o medo do futuro. E aí, nós estamos vivendo numa situação que está todo mundo onde hoje? Não é nem na zona de conforto, está na zona de medo. O que vai ser? Como que vai ser depois? Né? Então, o futuro, não tem como eu prever. Não tenho controle sobre ele.
né? Então, o que que eu preciso olhar? E viver o hoje. E outro dia eu via uma live do Ítalo Marcílio, e ele falava assim, a gente precisa viver o previsível como permanente. Ele diz isso, não quer dizer que eu vou ficar parado. A questão é, eu não sei. A gente nunca viveu uma experiência como essa. Então eu preciso viver o hoje. Viver o hoje. E aí, por que que nós sofremos? Eu disse para as pessoas, e eu também, eu não vou mentir. Eu ficava assim, que aqui as igrejas continuam fechadas. E eu ficava assim, a semana que vem eu acho que vai abrir, a semana que vem... O que que acontecia? Toda vez que eu criava uma expectativa e que ela não era alcançada, vinha frustração. Então eu disse, eu não vou mais ficar criando expectativa, eu vou viver o hoje. Eu vou viver o hoje de cada dia. Aí as pessoas, quando? Não sei. Tem previsão? Não tenho. Por quê? Porque senão eu crio uma expectativa, daqui 15 dias. Aí passa 15 dias, não acontece, eu me frustro. E aí o que que a gente precisa entender é que cada vez que gera essa frustração, dispara várias coisas no nosso sistema. Dispara várias coisas. Né? Então, por isso que é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento, né? E transformar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para a nossa vivência. Porque também não adianta nada eu conhecer tudo se eu não trago para a minha experiência de vida. E uma das coisas assim que eu aproveito para elogiar a Inês e falar, eu sou amante do trabalho da Inês, porque a Inês fala, gente, tudo isso tem que ser aplicado na vida. Por isso que o curso é Neurociência Aplicada. Ela pega o conceito e ela traz isso para a nossa vida. Então, aí, às vezes, a gente fala para as pessoas, tem que sair da zona de conforto. Então, todas as vezes que ou eu ouço, ou eu falo isso para alguém, eu estou sendo impulsionado para uma zona de risco, para uma zona de dúvida. E aí, o meu cérebro, ele vai justamente questionar, porque eu tenho medo do novo. Eu tenho medo do novo. Como é que vai ser? E aí, com isso, ele rejeita esse conselho. Ele vai rejeitar porque ele tem medo do novo. Né? Então, por isso que a gente precisa ir modelando a nossa linguagem. Aí você pode falar assim, mas o que vocês estão discutindo é só uma questão de linguagem, porque conforto, acomodação são coisas distintas e que causam disparos neurológicos distintos. Então, tudo isso que nós estamos falando, em cada pessoa está provocando um tipo de reação. Alguns podem concordar, outros não. Entende? Porque tudo depende dos pressupostos que cada um tem. E aí a pessoa vai depois, aos poucos, porque a vida inteira a gente tem isso como uma crença mesmo, que tem que sair da zona de conforto. Né? Como disse a Sandra, rotina é segurança. Mas o problema é que dá tédio. A gente não consegue. Assim, nossa, que rico isso nesse momento atual, né? Que você trouxe hoje, assim. Porque eu acho que é o momento mais desafiador que todo mundo viveu. Até uma pessoa que já está ali com seus 100 anos, né? Um idoso que está ali, que passou, né? Desde o começo do século passado e está, né, nos dias atuais, porque ninguém realmente, é um momento que ninguém, não tem precedente, né? A gente não tem como comparar nada, né? E isso realmente que você falou, né? A gente tenta, assim, acho que o que veio para mim de ensinamento maior vamos viver o dia de hoje, porque amanhã não adianta eu pensar quando o comércio vai usar, quando o comércio vai voltar, quando a igreja vai abrir. Aqui em Brasília a gente já tivemos um avanço, que eu não achei tanto avanço, mas enfim, mas pelo jeito a gente vai retroceder em algumas questões, e não adianta eu pensar, igual eu também criava isso, né? Será? Acho que até maio vai estar tudo bem. Não, acho que até junho. Aí depois eu vi que era até julho. Aí agora acho que até agosto. Não adianta eu pensar lá na frente, né? E é uma das coisas que a gente trabalha também, né, Padre Lucas? É o estar no presente. Além da importância das palavras, das afirmações positivas, eu acho que a gente mais trabalha porque é um dos maiores desafios
desafios do ser humano, e principalmente hoje nós, né, na vida contemporânea, que a gente tem é a questão da ansiedade, né? Todo mundo, gente, aqui é ansioso por quê? Porque não vive no presente, no mundo atual, não olha para o aqui e agora. A gente está sempre. Tem as pessoas que são mais deprimidas porque vivem do passado, e as pessoas que eu acredito seja a maioria, que são as pessoas altamente estressadas e ansiosas porque não conseguem, como o Padre Lucas falou, até deu o seu testemunho, olha, eu também estava vivendo isso, né? Mas e como a gente faz, assim, não de fórmula, porque eu acredito que não existe, né? Mas quais as técnicas que a gente pode fazer para a gente conseguir, né, melhorar tudo isso? Certo. Então vamos entender. O medo, ele nos leva a agir de 3 formas, como eu disse. Ou a gente ataca, ou a gente corre, ou a gente congela. Então, como mudar? O que a gente pode fazer? Né? Então, a grande questão é a gente precisa aumentar a zona de conforto, expandir ela. E aí eu preciso ir crescendo dentro de um risco calculado, para que eu possa evoluir, mas que não seja completamente à mercê de um ambiente do inesperado. Por que tem pessoas que, quando viu essa situação da pandemia, vamos dizer assim, que tão bem que eu falo assim no sentido, porque elas olharam, bom, essa situação, ela me traz, às vezes a pessoa nunca trabalhou no virtual, ela diz, agora eu preciso ir para o Instagram, eu preciso vender por aqui, e pum, como uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Então eu preciso sair da zona de acomodação, e uma das ferramentas que pode nos ajudar muito é o coach. Porque o coach, ele entende aonde nós estamos, ou seja, o meu estado atual e aonde eu quero chegar. E aí, no meio do caminho, ele me ajuda a identificar os recursos que faltam. Aí você diz assim, nesse momento eu não tenho condições de investir num processo de coach. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí você vai pensar, né? Essa pergunta vai ajudar você até respondendo para a Arlete, né? Que fez aquela pergunta, como que a gente trabalha tudo isso. Fazendo o que você está fazendo, do jeito que está fazendo e com as pessoas que você está, você vai alcançar o que você deseja? Onde você deseja estar e em quanto tempo? Então, se você conseguir responder isso para você, já vai te dar um start. Então, fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, e com as pessoas que você está, você vai alcançar o que você deseja. Porque às vezes a gente está próximo de pessoas muito negativas e que tudo que você fala, a pessoa fala, não vai dar certo. Ah, porque isso? Ah, e aí a gente se deixa levar. E aí a gente se deixa levar por isso. Né? Então seria, como colocou aqui, desculpa te cortar, seria trabalhar a confiança que você tem de enfrentar seus medos? Isso. E aí, é como eu disse, eu preciso ir crescendo e calculando. Não é que também eu tenho que enfrentar algumas coisas. Né? É só a gente pensar na criança, quando ela começa a engatinhar, aí ela vai segurando. Quando ela começa a ter um pouquinho de segurança, ela vai dando os passos. Olha a criança quando ela começa a andar. Né? Então eu preciso, às vezes, olhar para algumas coisas, como que é? Ela começa engatinhando. Quando ela já cria mais um pouco de segurança, ela fica em pé. E ali ela vai segurando, segurando, quando vê, ela já dá alguns passos e a gente celebra, e aí está a grande questão. A gente precisa celebrar as nossas pequenas conquistas, coisas que nós não fazemos. É verdade. Coisa que nós não fazemos. A gente só celebra quando é algo muito grande. Então a gente precisa exercer também a gratidão diária, gente. Isso muda muito, isso traz muitas coisas boas. Né? E aí a gente também tem as questões interior, por isso do autoconhecimento, quando a gente vai trabalhando tudo isso, conhecer. O que acontece? Quando eu trago os meus medos aqui para a palma das minhas mãos, eles não são mais desconhecidos. E aí eu consigo encontrando caminhos para trabalhar com eles. E sabendo que é só nós, né, só cada um que vai trabalhar com o seu medo, porque às vezes a gente também fala assim, eu quero que a pessoa me ajude nisso. Mas é como quem vai cavucar ali
né? Quem vai fazer todo o processo interno é a própria pessoa. E isso realmente, sair dessa zona de acomodação, né, em relação a isso, né, eu acredito, a gente sabe, acredito não, a gente sabe que é muito desafiador, né? Porque assim, a gente realmente, igual você falou, colocou agora, colocar seus medos, olhar para aquilo, olhar para os seus, né, para as questões que você precisa melhorar, né? Porque assim, é igual a gente estuda assim na comunicação não violenta. Quando a gente aprende, assim, começa a desenvolver uma comunicação mais assertiva, mais eficaz, o que que a gente faz? A gente coloca o que a gente sente, a gente fala a partir do que a gente sente, não aponta para o outro o que está incomodando, né? Porque geralmente a gente procura sempre no outro, as respostas no outro, ou aponta para o outro, né? Sendo que o que está tudo dentro. E se conhecer é muito difícil, né? Eu acho que se conhecer, às vezes, é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem. Deixa eu só pegar aqui, acho que tem uma Ah, pergunta lá em cima. é a do Juliano que você ia pegar? Como de fato conseguimos ouvir a nossa voz interior sem deixar que o Isso. externo influencie tanto? Eu acredito que o primeiro passo é a gente colocar isso para fora, escrever. Hum, Porque quando eu escrevo, né, eu estou trabalhando vários meios de cognição. Uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. E uhum. aí, quando eu escrevo, já é um caminho de eu ir colocando isso fora. E aí eu também preciso parar de ficar dando ouvido às pessoas que estão fora. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é, quando alguém vem falar alguma coisa, eu preciso olhar e ver, essa pessoa já fez algo melhor do que isso? Onde é que ela está para poder vir querer falar? Né? E aí eu também Uhum. preciso a opinião dessa pessoa, porque a opinião é importante. Qual é o peso? E aí eu preciso mensurar. Né? E só para eu fechar aqui o pensamento, eu não sei como é que está o tempo aí, Tem né? mais uns 5 minutinhos ainda. Então, uma outra coisa que é necessário, importante a gente estar atento é com as palavras que nós usamos. E aí a gente depois pode até deixar isso para um outro assunto, que seria o feedback, porque Uhum. tem palavras que elas têm uma linguagem autoritária e totalitária. Precisa, tem que, obrigatório. Essas palavras, elas desestimulam o desejo de fazer o que a gente está propondo. Então, se eu chego, por exemplo, se eu sou líder de uma equipe, eu chego para uma pessoa e falo, olha, precisa fazer isso, tem que, é obrigatório. Acabou. Acabou. E aí eu também não preciso, eu não tenho que falar assim para mim, eu preciso sair da zona de conforto. É uma obrigação, já vai. Então, ou seja, é conveniente que eu saia da zona de acomodação para alcançar meus objetivos. O nosso cérebro ele sempre também precisa de um porquê. Né? E o que nos estimula a algo não são as palavras em si, mas a representação interna que a gente cria durante a construção da frase. Então, né, é importante estarmos atentos para os sentimentos e as emoções que as palavras causam e a gente analisar qual a melhor forma de estruturar uma frase antes de dizê-la. Com certeza. E aí, eu quero, talvez eu não sei se vai ter mais alguma pergunta, algo, mas eu quero concluir com uma frase que depois eu vou postá-la e você pode também lá deixar os seus comentários, deixar as suas impressões, né, desse nosso bate-papo, que é do Franklin Roosevelt. A única coisa da qual devemos ter medo é do próprio medo. Ah, adorei. Ó, gente, vai lá no perfil do Padre Lucas e eu também quero compartilhar aqui, ó, uma frase que eu li. Depois eu não vou conseguir, que a gente não chama de zona de conforto, que na verdade é zona de acomodação. Conforto é sinônimo de bem-estar, satisfação.
E é na zona de acomodação que existe o conformismo, uma vida estagnada. E eu também vou postar essa frase daqui a pouquinho lá no meu perfil. Mas, bom, a gente está já indo para o final, porque eu entrei aqui 2 minutinhos antes das 7h47, que eu sou, como disse ontem o Padre Lucas, que eu sou pontualidade britânica, né? Mas assim, igual várias pessoas aqui que estão elogiando, eu quero agradecer demais todo mundo que estava aqui presente com a gente durante toda a live. Vou até tirar aqui, porque senão não vai dar para ler toda a frase. Depois eu vou colocar essa frase lá e depois eu também vou marcar o Padre Lucas para todo mundo ir lá, curtir o perfil dele, acompanhar o trabalho dele. Vale muito a pena. Quem é católico, ele faz um terço todo dia pelo Facebook, né, padre? Às 3 horas da tarde. Eu já tive o privilégio de acompanhá-lo algumas vezes. Preciso fazer isso mais. Então eu quero agradecer a cada um que tomou um cafezinho com a gente. É muito E bom. principalmente a você, né? Que eu não falo senhor, porque a gente tem uma amizade. Até peço desculpas por isso, mas é você Imagina. que. Nossa, é tanta coisa. Eu vou rever essa live, porque, nossa, quanto aprendizado. Eu quero anotar vários conceitos que você trouxe. E, assim, é tão bom a gente ver um padre tão humano, né? Um padre tão acessível. Eu acho que isso também é importante para a gente quebrar uns tabus que a gente tem, né? E eu, assim, sou grata, muito grata a Deus por tê-lo como amigo, né? E poder, assim, trazê-lo aqui, você ter aceito esse convite. Fiquei com receio, falei, ai, será que ele vai aceitar? Né? A gente bater um bate-papo, fazer um bate-papo. E, enfim, quero deixar agora a palavra com você, agradecer muito a todo mundo e principalmente a você por ter aceito o convite e você trouxe tanto conhecimento, tanta informação útil, necessária nesse momento. Eu que agradeço o convite, assim, fico muito, muito honrado. Para mim, eu confesso que é um desafio ainda, assim, eu estou trabalhando um pouco essa questão mesmo de me expor e tudo mais, assim, né? Às vezes as pessoas falam, você é comunicativo, mas não sabe das lutas internas, né? Assim, Uhum. mas para mim foi, assim, gratidão por essa oportunidade, né, de partilhar, que você me deu, assim, de partilhar isso. E eu acredito que o caminho é esse, conhecimento é para ser partilhado. Agradeço todas as pessoas que nos acompanharam, né? E obrigado por esta oportunidade. Eu acredito que teremos outras, né, para a gente Nossa, eu conversar sobre até tantos outros sonhei assuntos. que a gente fazia outra live. Sério, eu Olha sonhei, só. falei, depois a gente vai falar no privado. Ó, tem 45 segundos. Uma pessoa perguntou, eu vou salvar primeiro, vou mandar para o padre também para ele salvar lá no GVT dele e vou deixar também salvo aqui, mas vai estar no dele também. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada. Eu que Bom agradeço. dia e, como sempre, bons diálogos para vocês. Obrigado. Beijo grande, fiquem com Deus. Ótimo dia. Amém. Você também.